Open House Podcast, novo episódio aí para vocês. E agora a gente tem uma nova oportunidade de você aí aprender, saber muito mais com o nosso entrevistado de hoje. É ou não é, Marcos? É isso aí, galera. Hoje falaremos sobre inteligência imobiliária. Olha que tema engraçado, né? Inteligência do corretor, do mercado imobiliário. Não é não, Fabiano? E tudo isso com o nosso parceiro master, Credipago. Dá só uma olhada no recadinho da Credipago para você. Se você pretende alugar seu imóvel, você precisa de velocidade e retorno garantido. Principalmente se você tem uma família. E filhos. É por isso que eu recomendo a Credipago. Com a Credipago, você pode alugar seu imóvel no mesmo dia e seu investimento tem retorno garantido. Isso significa mais segurança para você e para sua família. Faça como eu. Acesse agora credipago.com.br e fale da Credipago para a sua imobiliária. Credipago, uma família de facilidade e de felicidade. Estamos de volta aí, você viu o recado da Credipago. Mandar um abraço para o nosso parceiro Neto, da Credipago aqui na Paraíba. E aqui a gente vem aqui com fera do mercado imobiliário. Eu fico dizendo que vai ter aula, porque vai ter aula mesmo. Vai ter aula mesmo. E vai ter aula bacana, mas a gente vai aprender bastante com o Guilherme Carnicelli. Guilherme, obrigado demais você aqui no Open House Podcast. Eleva o sarrafo aqui, ó, da audiência. Diretamente de São Paulo, né, meu amigo? Aliás, diretamente do Brasil inteiro, porque a gente tava conversando com os bastidores, né? Guilherme tá o passaporte dele, né? Tá carimbado. Tanto fora como aqui no Brasil, dentro, o homem já né? visitou todos os aeroportos, não é verdade? Tá dando Obrigado, consultoria amigo. fora, né? Valeu Muito obrigado de verdade, Fabiano, Marcos, um prazer estar aqui com vocês. Poder fazer aquilo que é mais importante se fazer na vida, que é compartilhar conhecimento. Vou tentar aqui, de alguma maneira, criar insights na audiência, mudar um pouco o prisma de visão. Esse é o meu trabalho, de uma forma geral, quando eu olho para o lado do Guilherme Carnicelli educacional, né? Sim. É isso que eu tenho feito por aí. Então, quero agradecer demais aqui o convite. E vamos embora, vamos botar a bola para rodar aí, que tem muita coisa pra gente falar. Vamos Legal. espalhar interrogações para nossa audiência, Isso, meus amigos gerar corretores de imóveis. gerar dúvidas, medos e soluções. Soluções, isso aí. Principalmente, né? É isso A aí. gente sempre começa assim, quem é Guilherme Carnicelli, para aqueles que não conhecem, para a gente começar de fato a entrar no apresentar. assunto, né? Então fica à vontade aí. Cara, eu sou um consultor de mercado imobiliário que atuo com construtoras imobiliárias, faço mentorias com corretoras de imóveis em todo o Brasil, tenho os projetos fora do Brasil, nos Estados Unidos e Portugal. Sou, acima de tudo, um apaixonado pelo mercado, um estudioso de tudo aquilo que acontece dentro do mercado imobiliário, mas sou principalmente alguém que olha para fora do mercado imobiliário para entender o mercado. Esse sempre foi o meu prisma de visão. O mercado imobiliário já é a minha miopia, eu já vivo ele no dia a dia, eu já tenho os mesmos vícios que vocês têm, né? Então, eu tomo muito cuidado com as informações. É muito engraçado que as pessoas perguntam, Guilherme, quais são as suas referências que você me pergunta? O que você estuda? Com que material de mercado imobiliário você vê? Que podcast você escuta, etc, etc e tal. E eu sempre dou uma resposta do tipo, cara, o que eu escuto não é nada de mercado imobiliário, eu não estudo as coisas de mercado imobiliário, mas eu estudo aquilo que está fora do mercado. Eu estudo muito o que acontece na indústria, o que acontece na economia, o que acontece no varejo, porque o mercado imobiliário ele é correlato, ele é uma resposta direta a essas coisas. Não é o mercado que provoca essas coisas, mas são essas coisas que provocam o mercado. Então, se você quer saber o que vai acontecer no mercado imobiliário na área de varejo, olhe para o varejo. Se você quer saber o que vai acontecer no mercado na área industrial, olhe para a indústria, né? Então, tem muita gente que às vezes fica lá olhando para o... Vamos falar de ponto comercial, fica estudando ponto comercial. Esquece, vai estudar varejo. O mercado imobiliário ele é uma resposta, ele nunca é o gerador, ele é um efeito colateral do que acontece. Exato. Então, o que eu faço no meu dia a dia é basicamente estudar tudo aquilo que está fora do mercado imobiliário. E aí tem um algoritmo aqui dentro que eu não sei qual é, como ele funciona, mas ele funciona de algum jeito. Está sendo treinado para isso, O né? tempo inteiro ele está ali montando Provocado, pecinha, juntando as coisas, trazendo ideias. E eu tenho sempre um conteúdo muito autoral por isso. As pessoas sempre reconhecem em mim alguém que traz uma visão totalmente diferente, que não escutou em lugar nenhum. Ontem eu fiz um evento aqui e é muito comum as pessoas virem falar para mim, cara, o que você está falando eu não escutei em lugar nenhum. Eu falei, é porque eu estou olhando para coisas que pouca gente está olhando e estou tentando enxergar e
tenho acertado. Por enquanto tem dado certo. Eu acho que esse é o caminho. É um futurologista do mercado. Não, você- Eu odeio essa palavra. Odeio. Polêmica. Eu vou te falar, eu vou te falar assim, ó, futurologista, né? eu vou te falar por que eu odeio essa história de futurologista. De previsão, né? É, vou te Adivinho, dizer é por de quê. adivinho, vai. E eu sempre falo isso nas minhas palestras. Quem diz pra você o que vai acontecer no futuro está mentindo. Ponto. Ponto. Por quê? Porque é impossível prever o futuro no mundo exponencial que a gente vive do Raymond Kurzweil, por exemplo, que é o cara que é o criador da teoria das mudanças aceleradas. É impossível você prever o mundo. Então, o que eu tento fazer, e quem assiste uma palestra minha vê que eu sempre trago informação baseado em notícias do que estão acontecendo e aponto tendências. Então, isso aqui tende a acontecer isso. E eu sempre falo, eu posso estar acertando ou posso estar errando, mas não sei se é para cá que vai. Eu só quero colocar você na escadinha para enxergar o outro lado do muro. Essa é a minha jogada. Tipo, se eu te levar um pouquinho mais alto, se eu fizer você subir um degrau na escada, você tem uma visão mais também, longe. né? Já tá à Então, frente. esse é o meu barato. Agora, o futuro, o que vai acontecer? Não sei. Matéria da Exame conta ali, da InfoExame vai te dizer as tendências do não sei o quê. E eles têm errado pra caramba. Então, tô fora dessa história de futuro. A maioria paga, a reportagem paga Mas olha, vê só, na instrutiva. eu conheço o Guilherme há algum tempo, alguns anos já, a gente já teve a oportunidade de estar em outros eventos e bastante Verdade. projetos junto, né? E para mim é sempre um prazer você estar aqui. Muito obrigado por você ter vindo, mas eu sempre pensei assim que Guilherme é uma inteligência imobiliária, mas é uma inteligência que pensa fora do imobiliário para trazer algo que o imobiliário tem que pensar. É porque eu não construí a minha carreira dentro do imobiliário, né? Assim, Isso é importante contar. Conta para quem não quando eu conhece. entrei no mercado imobiliário, foi acidente. Mas eu entrei por uma porta muito importante que eu acho que foi o que me ampliou a visão de que o mercado imobiliário ele não precisa e não pode ser desorganizado. A minha história é a seguinte, eu trabalhava em uma multinacional, saí dessa multinacional quando as pessoas que traziam a Remax, o Paulo Toledo da CIA, que principalmente é um dos sócios da Remax Brasil, um dia a gente pedalando junto, ele falou, cara, tô trazendo um negócio para o Brasil, franquia imobiliária, ia ser legal você trabalhasse com a gente lá. Né? Porque você já trabalha com os gringos, fala inglês, conhece os caras, conhece o jeito de trabalhar do gringo, ia ser bacana. E eu falei, vou conversar. Fui conversar com o Renato, depois fui conversar com o Zé Luiz Montes, acabei trabalhando diretamente com o Zé Luiz Montes, que eram os sócios, né? São os 3 sócios da CIA. Uhum. Acabei trabalhando diretamente com o Zé Luiz Montes, hoje um amigo de frequente, assim, continuo uma relação de 13 anos já, né? Outro dia eu falei, Zé, a gente se conhece há 13 anos, cara, que doideira. Um mentor para mim, em 20 minutos, às vezes ele me dá uma sacada que eu falo, filha da mãe, tem sempre uma carta nova pra pôr na... O homem é cheio de zap, pô. Quando eu acho que ele sabe. Cada hora tem um zap novo aqui. Né? E aí, tô sempre junto com ele conversando e fui parar nesse mercado através da Remax. Quando eu entrei no mercado, eu fui entender o que era a Remax nos Estados Unidos, porque ainda não existia nenhuma operação imobiliária da Remax, era ainda só a franqueadora Brasil. Eu acho que o Felipe Mourão, na época, que estava fazendo... Felipe Mourão veio para cá, conheci o Felipe, né? Tava em Recife, isso. Ele fez a expansão, acho que no Nordeste. Mas assim, eu conhecia, até antes do Felipe Mourão estar no jogo, foi quando eu entrei. O escritório da Remax Brasil existia, a Regional São Paulo. Português, Felipe Mourão. E foi tendo os contatos ali com o mercado imobiliário. E para mim, obviamente, que aquilo fazia muito sentido. Tudo aquilo que eu vi ali fazia muito sentido, porque processos, metodologias, maneiras de aplicar, sistema, né? Olhando lá para a disciplina de execução do Ramcharan, né? Que na época nem existia o livro ainda, o livro veio depois dessa história, mas olhando ali é aquela história de pessoas, processos e ferramentas. Que é a tríade do sucesso. Se você tiver as pessoas certas, com as ferramentas certas, com os processos certos, em qualquer área da vida, seja no jogo de futebol ou a exploração do espaço, vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Então, é a disciplina da execução. Eu olhando a tudo aquilo, falei, cara, isso é muito legal. Até que fui descobrir o chão de fábrica, em 2009 para 2010. O que é o chão de fábrica? Né? Fazendo uma analogia, porque eu vinha de uma empresa, vinha da indústria. A peãozada que tá trabalhando no dia a dia. A operação. Né? Peãozada no bom sentido, porque depois já corretor, chamou o corretor de peão e tal, né? Mas assim... A operação, o chão de fábrica mesmo, onde o pau quebra ali. Isso aí. Fui conhecer e, cara,
fiquei assustadíssimo, porque o degrau entre o que se fazia nos Estados Unidos, a proposta que a Remax trazia para o Brasil naquele momento, para a realidade do que a gente via operando, muito distante, né? não era um degrau normal, era aquele degrau de arquibancada, entendeu? Caramba. Era gigante. Não se falava em funil de vendas dentro do mercado imobiliário nessa época. E eu vinha da indústria lá, só se fala de processo, de melhoria de processo o tempo estratégia, inteiro. né? 20 anos, 10 Estratégia, anos? tudo. Isso tem 13 anos, 13 né? Foi anos, 2009 para cara. Você vê 10. como é rápido, né? Agora, olha que Foi. doideira. Foi em Eu 2010, na indústria eu já trabalhava com um modelo de venda chamado spin selling. O mercado imobiliário está descobrindo spin selling agora. Um livro que foi escrito há 20 e poucos anos atrás. Um dos livros de vendas mais importantes. Aliás, já fica a dica aqui. Quem trabalha com vendas tem que ler spin selling. Ponto. Se não Ler, ler, entender e aplicar. e é um livro para você ler muitas vezes, porque o que acontece no spin selling ele é uma leitura chata, técnica, tem que ler várias vezes. Mas a história é a seguinte: quando o cara fala para mim, sou especialista em venda, trabalho com vendas, não leu spin selling, pode recomeçar a fala. A excelência Tem que começar. em vendas. Exatamente. Esse é o melhor livro de vendas da história até hoje. Olha a dica aí. Né? ó, pessoal. Neil Hackham, excelente autor. Eu vinha de uma empresa Neil que Hackham. usava spin selling, vim para o mercado imobiliário, venda complexa, modelo de venda complexa, não se falava em funil de vendas. Processo tipo spin selling, eu não sabia nem o que era. Era sorte pura. Era um jogo de sorte. Mas eu entrei no mercado imobiliário em um momento de 2009, 2010, que foi a primeira vez do crédito farto. Porque Sim. a gente tem, se a gente olhar na história, né, a história do crédito está ligada à estabilidade da moeda, que a gente teve com o Plano Real, e os bancos, a partir de 2007, abrem as portas de crédito e Isso. começam a emprestar crédito no Brasil, depois de um nível de estabilização de moeda que deu algum conforto, algum nível de segurança, porque você só vai emprestar crédito, só empresta dinheiro quem sabe que o outro tem condição de pagar. Então, um país que vivia com 80% de inflação, Verdade. vamos lembrar que a gente já foi a Venezuela, né? Quando falam hoje assim, não, Guilherme, o Brasil vai virar a Venezuela. Não, meu amigo, a gente já foi a Venezuela. tivemos inflações A gente já desse- pegava o dinheiro e corria para comprar. Eu vivi isso, eu tô com 48 anos de idade. Eu lembro disso, uma aplicação chamada Overnight, que se meu pai não pusesse o Overnight. dinheiro no Overnight, É. de um dia para o outro ele perdia uma Perdia. puta grana, entendeu? Os caras vendiam Você- o carro pra colocar no overnight. Você recebia o dinheiro, você saía correndo para fazer compra no supermercado, entendeu? Você via muito nítido no varejo, quando você E recebia a o maquininha salário. pistola lá, clac, clac, Direto, clac, clac, você clac, clac, pegava clac, marcando o preço o dia inteiro, todo marcação dia. de Limitação preço. de aquisição, você só Confusão grande. podia comprar. Eu lembro que meu irmão era menor na época, recém-nascido, só podia comprar 5 latas. Então ia no mercado minha mãe, meu pai e eu, cada Pois um é. comprando 5. Então, a gente já foi a Venezuela. É. Isso gerou no brasileiro e nos empresários brasileiros de uma forma... É muito importante a gente falar isso aqui hoje. Porque tá todo mundo, às vezes, muito inseguro com o novo governo e tudo mais, e a mensagem acho que é direta para o empresário. Tipo, a gente tem resiliência para suportar qualquer loucura. Porque a gente já viveu num manicômio. Entendeu? Já tá escolado, né? O empresariado brasileiro já viveu no manicômio. Inflação de 10% para gente. Bloqueio de conta. 12%, bloqueio de conta, Conta, isso é 10%, loucura. 12%, inflação de 15% ao ano. A gente suporta. O brasileiro já suportou absurdos maiores, entendeu? A gente não tem que tomar muito cuidado, às vezes, porque eu vejo muito empresário, às vezes, com medo de encarar desafios que ele já encarou coisas muito maiores, sabe? Tipo, o cara já jogou final de Champions League na vida e tá com medo de entrar no campo do sítio para jogar com alguém. Fala, meu amigo, você já jogou coisa maior. Vai pro palco que vai dar certo. Eu acho que isso é muito importante. Porque em economia, diferente de previsão do tempo, né? Eu até falei isso no meu segundo. Eu toda segunda-feira eu tenho um podcast, fazer meu jabá aqui. Sim, não, claro. Toda segunda-feira eu posto 10 minutos no Game Changer, que é um podcast que eu faço. São 10 minutos em que eu trago alguma informação para aquela semana, de alguma leitura, de alguma conversa que eu tive na semana anterior. Então, muito provavelmente, segunda-feira agora, eu vou conversar sobre coisas que eu vi em João Pessoa e vai, Já sei uma lá, ideia lá, né? jogo lá. São 10 minutos que é pro cara escutar aquilo rapidinho, pô, tive um insight, vou fazer. E eu tava falando sobre isso. A importância do otimismo para as coisas darem certo. Né? Ser otimista não é ser bobo, mas em economia, diferente de previsão do tempo, o otimismo tem um papel fundamental. E no almoço que eu tive agora há pouco, eu estava falando isso com um empresário aqui da cidade. Porque ele também estava, não, estou muito preocupado. Eu falei, bicho, não se preocupe. Seja um otimista na execução. Seja muito cauteloso, mas seja otimista. A gente está num país que só tem coisas boas para acontecer. A gente tem o petróleo na mão, chama-se agronegócio. Verdade. O agronegócio é o petróleo brasileiro. A O agronegócio, commodity. o agronegócio vai fazer pelo Brasil o que o petróleo fez pela Arábia, entendeu? O que teria feito pela Venezuela não fosse
as ditaduras que gestões vieram, passaram entendeu? por lá. Mas diferente da Venezuela, que as pessoas podem embargar economicamente, ninguém pode embargar o Brasil. Porque se embargar o Brasil, não tem comida para o resto do mundo. Pois é. Esse é o... Ó, Então existem contextos chave, que né? as pessoas não fazem a leitura. E tem que fazer essas leituras. Esse é o meu trabalho. Quem que o Guilherme faz? já tá se descortinando aqui, né? O Guilherme faz isso. Eu tô fazendo essas leituras no mundo. Então, não dá pra gente ter embargo. Encostou um navio iraniano agora recentemente aí para abastecer no Rio de Janeiro. Os americanos, lá o senador Ted Cruz está pé da vida com essa história, porque isso de fato interfere na segurança americana. Você põe um avião, um helicóptero, um navio iraniano abastecido a 11 mil quilômetros da costa americana. Pois é. É uma preocupação que os americanos têm que ter. É alerta. Num momento geopolítico onde você tem guerra com Putin, tem confusão e tensão com a China. Então, assim, é para estar tenso. Quem é que vai ter coragem de embargar o Brasil e falar ninguém mais compra soja do Brasil? Você tá maluco, meu amigo? Nós vamos comer o quê? Só um adendo, a gente sabe quando começou a guerra na Rússia, teve lá o Brasil foi lá e disse, olha, se vocês bloquearem os fertilizantes, a gente não vai abastecer o mundo. Pronto, essa é a aí melhor acabou, resposta. não, peraí, vamos resolver a operação logística Essa é a melhor agora, resposta. Então, senão assim, o Brasil, outro dia eu estava em São Paulo, fumando um charuto numa roda onde tinha um cara que é um investidor importante no Brasil. E ele falou para mim uma frase que eu não esqueci. Ele falou, Guilherme, o Brasil é grande demais para cair num precipício. Porque se você jogar, ele entala. Entala, Ele É não cai. uma boa... Ele não tem como, frase. entendeu? Mas voltando à história toda aqui, em economia o otimismo tem um papel fundamental, porque diferente de previsão do tempo, a gente pode torcer para fazer sol, o sol não vem. Né? Então não adianta ter otimismo. Agora, se a gente tiver um pouco de otimismo nas nossas operações, cautela, mas otimismo, a gente consegue desempenhar melhor. Então, Superar. eu acho que a gente está vivendo um momento que tem muitos desafios, mas a gente tem que ter um pouco de otimismo e falar, não, vamos fazer. Eu também sou dessa Esse país aqui política tem um também, potencial né? brutal. Nesse entendeu? contexto do mercado imobiliário que você estuda diariamente, planeja, traça aí suas ideias para onde ele vai, quando eu falo futuras, e quais são os próximos passos dele, né? Você não vai pensar no futuro como a gente acabou de falar agora, mas dizer, olha, se está caminhando o varejo para esse lado, se está caminhando a indústria para esse, o mercado imobiliário vai seguir alguma coisa nesse sentido. A gente estava conversando aqui nos bastidores. O mercado imobiliário ele é o resultado, né? Ele chega a ser um pouco do resultado. A gente tem um exemplo mais recente, foi a pandemia. Como que ela influenciou no mercado imobiliário, né, Guilherme? Brutalmente. Exato. Os imóveis, eu lembro, em 2020... Nos imóveis comerciais, nos imóveis residenciais. Isso influenciou tudo. Principalmente os imóveis maiores, que há um tempo atrás a gente tinha um grande problema de locar, de vender. Eles, na pandemia, se tornaram os imóveis mais desejados. Isso por uma mudança de comportamento da sociedade. Então, assim, no final, sempre o mercado imobiliário é meio que uma consequência, né? Isso influencia nele diretamente. Assim, a minha visão, olhando assim, tentando entender esse movimento. Porque uma das coisas que aconteceu, Marcos, é o seguinte. Eu sou um cara que tem uma agenda maluca. Viajo pra caramba, eu tô sempre pra lá e pra cá. Clientes diferentes, problemas diferentes, soluções, etc, etc. E quando veio a pandemia, aconteceu comigo o que aconteceu com todo mundo. Fica em casa, bicho. E aí, como é que faz? E aí? Bom... Eu tinha coisas para fazer em casa, estou envolvido com a operação da Imóvel, que é um Big Data de mercado imobiliário, né? Eu estou lá na parte estratégica e tudo mais. Então, eu tive muito trabalho por conta da Imóvel ajudando ali. Eu tinha o que fazer, eu não fiquei em casa parado, eu tinha minhas consultorias ainda prestando consultoria de forma remota, dava para fazer isso, mas as palestras reduziram, as viagens reduziram, os treinamentos reduziram, né? Ou para não dizer zeraram por um período, né? E aí, eu tive tempo de estudar. E a primeira coisa que eu fui fazer assim, eu vou estudar o que vai acontecer, porque qual é o resultado de tudo isso? Vai ser a busca dos meus clientes pela solução. Eles iam chegar lá e falar, Guilherme, e agora? O que eu faço? Isso aí. E agora? Eu sou um cara que vende estratégia e performance e planejamento, eu não podia chegar para ele e falar assim, não sei. Também estou perdido igual você. Eu falei, bicho, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que entender. Então, para mim foi muito positivo nesse sentido. Eu entrei e estudei profundamente. E aí, quando a gente estuda, a gente estuda os clássicos, né? Eu não estudo o livro de quem construiu startup, porque quem construiu startup escreveu um livro dentro de um contexto. O cara que escreve um livro que é um clássico da gestão, um clássico da administração, um clássico da economia, esse cara fez uma pesquisa, ele segue uma história e eu fui estudar essa parada. Bom, qual é a análise que eu fiz naquele momento, já que tem muito a ver com essa mudança? A história da humanidade sofreu
alguns milestones, assim, né? Alguns pontos de virada. Então, eu vou pegar um milestone importante na história. E aí, esses milestones, eles fazem um rearranjo socioeconômico. Existem vários milestones do ponto de vista tecnológico, mas vou pegar aqui aqueles globais, aqueles que afetam diretamente A sociedade. Isso. Né? Então, a gente tem lá, Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Né? Tem uma Alemanha que marcam e eventos. criam novos... Um novo rearranjo A partir socioeconômico. Plano Marshall, emprestando dinheiro para a reconstrução da Europa. E aí, a partir dali, você teve os Estados Unidos como a grande potência global que se estabelece até hoje. Isso. Ponto. Então, esse foi Imposição de grande... cultura, né? Imposição cultural e tal, que é a Guerra de Quinta Geração. Aliás, está aqui um outro livro interessante para quem quer entender o que o TikTok está fazendo na sua família, qual é o objetivo do TikTok dentro da tua casa. Você tem que ler um livro chamado A Guerra de Quinta Geração, que é a destruição do pensamento diferenciado. Dá um papo aqui, bicho, de... Eu não vou entrar nessas horas porque não tem muito a ver com... Mas posso que parece até teoria da conspiração, mas quem tiver interesse, vai lá e lê Guerra de Quinta Geração, vai entender o que a gente está vivendo hoje. A gente já vive uma guerra mundial, que a guerra mundial nova que a gente espera de bombas e tal. Esperava a terceira grande guerra, a né? terceira grande guerra aqui de bombas e tal, não vai fazer. Isso não vai acontecer. Ela já está acontecendo, ela já está em andamento e ela é econômica e cultural. Esse livro, ele mostra direitinho... O quinto domínio aqui. Porque ele foi escrito... Marco já está comprando aqui, né? Já vai pesquisar, já vai pirar, já vai ficar assustado. Compra o meu também. A primeira coisa que acontece é a gente ficar assustado. Cara, porque é o papel que a gente tem que dar. Não é verdade. Então, esse livro foi escrito há 20 anos por um militar nos Estados Unidos, que ele descreve como é que seriam as próximas guerras e qual seria o perfil da próxima guerra. E aí, você tem ali exatamente o contexto que a gente vive hoje. Então, é realmente assustador. Mas aí, quando você pega os milestones, né? Os grandes a gente teve lá, Plano Marshall criando uma potência e tal. Depois você teve os ataques de 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Sim, aquilo foi um milestone na história que rearranjou o mundo socioeconômico, porque todo mundo passou a olhar para os países árabes como uma ameaça global e tudo mais. Então, você passou a ter restrições, você passou a ter outras guerras que aconteceram ali. Né? Você teve líderes como Saddam Hussein que caíram, como Gaddafi que caíram, que... Todos caíram quase, né? E se você for estudar um pouquinho mais, você vai entender que eles caíram porque eles desafiaram o petrodólar, né? Então, todo mundo que se meteu, desafiou... nessa questão... Por algum motivo... a economia de alguém ali. Por algum motivo... Na verdade, o ataque foi uma cortina de fumaça para poder maquiar isso aí. Então, e aí a gente tem a pandemia, que é um outro milestone que está propondo uma reestruturação socioeconômica. É o Great Reset que você fala? Sim, o Great Reset que estava sendo puxado pela Inglaterra? Eu não sei se é o grande reset, porque a pandemia é um cisne negro, né? Ela aconteceu. Tá aí outro livro bom para ler, na Cinta Leve. Ninguém estava preparado, né? É um cisne negro. Você sabe que pode acontecer o nascimento de um cisne negro. É parte da história. Existe o bicho. Quando ele vai nascer? Não sabe. Ninguém sabe. Né? Pandemia. A gente sabe o que aconteceu. Já tinha acontecido. É parte da história. A gente sabe, já viu, já aconteceu. Quando vai acontecer? A gente não sabe. Aconteceu. Né? Só que acontece num momento muito diferente do que foi no passado, porque se você olhar a reestruturação socioeconômica, ela sempre é empurrada pela velocidade tecnológica que você tem na mão. A velocidade que a gente tem na mão do ponto de vista tecnológico é brutal hoje. O gráfico Fibonacci estava mostrando justamente isso aí. É brutal a velocidade como as coisas são rearranjadas hoje. Então, isso gera um impacto na nossa vida violento. O que isso quer dizer para o mercado imobiliário? Quer dizer o seguinte, que as pessoas reduziram as suas idas a shopping centers e reduziram a sua ida e tempo de permanência dentro do supermercado. Porque se habituaram a comprar via aplicativo. A minha mãe faz compra via aplicativo com 73 anos de idade. E depois que experimentou o gosto, não retrocede, entendeu? Isso aí. Não volta mais atrás, não vai voltar aí no mercado. Ela prefere fazer pelo aplicativo. A gente teve aqui episódio com o Rodrigo Toscano, do advogado, e ele falou muito isso na questão judiciária. Antecipou um processo que é justamente hoje em dia... Não, muitas coisas. E aí afeta o mobiliário, por exemplo, tinha diversos prédios imensos, faraônicos aí, que está meio que desocupado, que muita coisa está acontecendo online. A gente tem um juiz que está na sua própria casa fazendo uma audiência. Pronto. Aí esse aspecto que você fala aí, que é um novo milestone aí, que é essa pandemia, virou a chave para um novo momento imobiliário, né? Total. O Carrefour, por exemplo, tem lá estacionamentos gigantescos
Vazios. Vazios. Ele tá locando agora pra... Ele agora, ou ele vai sublocar para fazer operações de container e coisas desse Eu tipo. fui no shopping Brasília que tava assim, vendeu Ou um andar ele inteiro, criou fez um recentemente, ele self-storage. criou uma operação imobiliária. O Carrefour acabou de criar uma operação imobiliária onde Olha aí. ele vai incorporar dentro dos seus O estacionamentos. Collins Business dele também, né? Ele vai fazer isso um negócio para ele. Porque, Collins cara, Business dele. ele tá posicionado em cidades importantes, em regiões Estrategicamente importantes, Importantes em localizado, localidades que ao longo dos importantes. últimos de atração, 20 né? anos, 30 anos que o mercado tá lá, o negócio ao redor melhorou muito, aquilo vale bilhões, tem Bilhões. VGV de bilhões ali, ele vai incorporar. Exato. Entendeu? Alguma coisa ele tem Então, que fazer, né? Olha o impacto que uma pandemia vai gerando. Aí tem outra coisa que a pandemia gerou. Todo mundo achava, ou as tendências, ou os caras da futurologia, né? A gente tá brincando aqui. Não, porque o millennial não vai comprar imóvel. O milênio- comprador da geração milênio. né? Esse cara não compra imóvel, esse cara vai morar de aluguel e tal. O que aconteceu nos Estados Unidos? Os millennials caíram para dentro comprando imóvel. É isso aí. De monte. Faltou produto. Por quê? Porque os millennials estavam comprando. Quebrou o discurso, Entendeu? né? Foi lá e quebra discurso. Arrebenta com tudo. Aí o que faz nos preços? Vai lá para cima, né? E o que o millennial trabalha? Ele trabalha em tipo de trabalho, num tipo de serviço que é remoto. Então a empresa está aqui, ele está lá, ele está trabalhando numa outra condição, né? E aí eu vou dizer o porquê que eu acho que uma pessoa tem um potencial brutal para esse mercado. Brutal, violento. Mas você passa a ter a descentralização das operações, porque o home office é uma verdade. Pesquisa feita nos Estados Unidos, 1/3 dos trabalhadores americanos dizem que se a empresa me obrigar a voltar ao modelo tradicional, eu peço demissão. Vai ser um puta impacto aí, viu? Entendeu? Não tem dúvida. Lajes Se corporativas adaptaram. vazias. Você Quem treina um tinha, funcionário e ele não quer voltar mais para trabalhar. quem tinha uma laje, ou fica com 1/3 do espaço, ou fica com metade, mas não vai ficar mais com uma laje corporativa inteira. Petrobras, na pandemia, a gente tem uma operação no Rio de Janeiro, a gente aluga muito para Petrobras. Ela fez uma economia devolvendo os prédios comerciais e as lajes, 157 milhões mês que ela gastava só com locação. Entende? Ela dá $1.000 para o funcionário ficar em casa, né, para ajudar na compra de uma cadeira, de impacto, ar-condicionado. né? Exatamente. Não, e aí você vai olhar esse mesmo impacto, por exemplo, nos pontos comerciais, né? Você tá vendo, a gente às vezes está andando numa avenida e fala, nossa, quantas coisas vazias, que judiação, a pandemia fechou tudo e tal. É. Mas nem tudo foi fechado. É. Muitas das coisas que estão ali é que o cara se obrigou a trabalhar com a internet, a vender pela internet, ele descobriu que é mais rentável. Isso, mais barato e E operação. ele falou, né? fecha essa loja. Então nem tudo que tá ali é porque deixou de existir. Entendi. É porque o ponto não faz sentido. Que é outra coisa? Farmácia. Farmácia nunca fecha. A gente está vendo no Brasil farmácias reestruturando o seu posicionamento estratégico, fechando ponto. Mas é porque está com crise? Não, é rearranjo, porque muita gente passou a comprar Online. via tecnologia. Então, Exato. as maiores operações de varejo hoje são operações de internet, não são mais operações físicas, entendeu? Tá aí o dropshipping, pô, bombando. A empresa que mais vale no varejo hoje é uma empresa de internet. Dropshipping. E de dropshipping, né? De Ela dropshipping, faz só... entendeu? É uma loucura. Então, a Covid foi um milestone que impacto direto no mercado imobiliário. Agora, o corretor, o dono da imobiliária, o dono da construtora, não para fazer essa análise. Ele não para olhar tudo isso, gastar tempo. Esse é o meu trabalho, né? É aí que está o meu valor para para o o mercado, mercado. né? Porque o produto vai para aquele cara que está vivendo nesse ambiente. Isso, então ele tá vivendo a rotina dele, o dia a dia, tal, tá na operação, tá vendo. Mas se você olhar para onde se desenha o mundo e como o mundo tem se desenhado, né? A gente vai ter um modelo de moradia sendo modificado, porque a gente estava até comentando aqui nos bastidores, eu acredito, depois de estudar tudo isso, que são as dinâmicas de trabalho que determinam as dinâmicas de moradia, ponto, né? Então, é o trabalho, é o jeito, a forma como se trabalha que determina a forma e o produto Como você imobiliário. vai, então, se É mudou após esse marco aí que foi a pandemia, mudou o jeito de trabalhar, obviamente o produto tem que mudar para atender essa nova demanda, né? Não nova tem necessidade. Não né? tem outro jeito. Por que as pessoas foram buscar imóveis maiores durante a pandemia? Porque se eu tenho 2 dormitórios, eu preciso montar um escritório, eu vou ter que mudar para um de 3 e monto 3 meu quartos. escritório. E tá Por passando que mais as tempo pessoas- em casa, né? Porque, É mais exatamente. fácil, Por que as pessoas saíram dos apartamentos e foram buscar casa? Casas. Porque muita gente estava morando num apartamento porque era
Era O só que ela um podia ponto. pagar é Isso. porque é o que ela podia pagar para estar perto da empresa. Isso aí. Isso. Ela hoje não precisa mais estar Não perto da precisa estar empresa. perto. Então por que eu vou ficar morando num apartamento de 120 metros quadrados perto da empresa se eu não vou mais para a empresa? E outra, Eu vou morar numa casa de condomínio de 300 metros quadrados longe da empresa e vou ser feliz pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço. Ela passava tanto tempo no apartamento, hoje ele tá passando mais tempo. Aí Exato. agora tá, Filhos, tô achando né? pequeno, muito mais do que era antes. Então, é muito interessante observar esses movimentos, é muito interessante olhar como tudo isso se desenha e como isso também tem muito a ver com nichos de atuação. Então, construtores vão ter que cada vez mais adotar seus nichos para entender melhor os seus nichos, imobiliárias vão ter que adotar cada vez mais nichos para entender melhor os seus nichos e poder interagir de maneiras diferentes. Corretores têm que entender o seu nicho, onde ele está Todo melhor mundo, pra todo atuar. mundo, Isso. todo mundo. Agora- Esse é o game que está posto à mesa aí e a gente tem que olhar, interpretar e jogar, né? E- E é isso que a gente está vivendo. Beleza, não, Guilherme Guilherme, é assim, ele Guilherme vai, assim, vai, vai dá soltando, boa eu tarde, quero deixa ir, ele falar, rapaz. né? Mas, Guilherme, deixa Eu eu te achei perguntar. que eu sabia de alguma coisa, né? Mas... Não, mas ele tá falando, é interessante essa questão do mercado, e a gente vê agora, vou puxar um pouco mais a questão mais local, Guilherme, dessas imobiliárias virtuais, digitais, né? Temos duas grandes aí que estão... Os unicórnios. Os unicórnios, estão se desenvolvendo bem. Eu reconheço que elas encontraram um nicho de mercado, que a gente ataca de um lado, o mercado em si de um lado, elas encontraram uma oportunidade e foram lá e estão crescendo por isso. Mas você acha que essa cultura delas, de prática de mercado, ela será perpétua ou ela... Não, eu tenho uma visão... Isso é a visão assim, do corretor, né? Que o corretor, ele, poxa, eu vou ter que ser digital ou eu vou ter que ser aquele corretor... se eu fizer uma analogia, 10 anos atrás, um corretor autônomo, ele não era ninguém para o mercado imobiliário. Ele tinha que estar numa imobiliária. E hoje, o corretor que está numa imobiliária, ele algum problema tem, porque ele não precisa. Ele só está lá por, sei lá, comodismo. Eu discordo de você. Ah, é? Muito. Polêmica, legal, gosto legal, muito, legal, legal. Muito. Eu Por quê? discordo. Por quê? Eu acho o seguinte, e aí... Mas fala do unicórnio. Vamos falar primeiro dos unicórnio, unicórnios. O que eu penso dessas operações de unicórnio? Eles chegaram com uma ideia de que entrariam no mercado operando com seus modelos e que essas pessoas que chegaram com essas ideias, ou os founders dessas empresas, em geral não vinham do mercado imobiliário. Isso. Eram caras de fora do mercado Isso. e que olhavam para uma lógica que é igual lógica de Excel. Você consegue colocar a fórmula para fazer acontecer no Excel. Mas quando você vai para o mundo real, a obra custa 3 milhões. Você vai construir uma casa. A obra custa 3 milhões no Excel. Vai para o mundo real. Esse dá 3 milhões. Não dá. Não dá. Não dá. Exato. Lá Tem um imponderável lá também. tem o dia que chove, tem o cara que... choveu no dia que você botou a massa no muro. Já lascou igual tudo o que cara você tinha que de faz material. franquia, Produção né, naquele cara? dia diminuiu que o pessoal faltou, chegou O atrasado. cara não tava lá, a entrega do material que não chegou no dia, você paga um dia a mais, perde o tempo, aí não dá tempo de fazer... Isso, a Cara, cultura da operação, o pessoal Então, assim, não respeita é isso. diferente. Os caras que vieram olhando para o mercado, Criaram o processo. criaram seus processos. Achei excelente o que eles fizeram, porque eles sacudiram o mercado. Isso que eu ia Tipo, comentar. bichão, olha aqui, cara. Vou Tinha pegar um o modo exemplo operante de fazer, eles Vou mudaram pegar o completamente. exemplo da Quinto Andar. Vamos lá. Pegar o exemplo da Quinto Andar. Que eu até na época publiquei, falava-se muito da uberização de mercado e tal. Vamos lá, o que a Quinto Andar fez? Ela chegou com o discurso de, olha, aqui você não precisa de fiador. Não precisa de- E todo Começou com isso. começou assim. Por quê? Porque ela olhou a maior dor de quem aluga um imóvel é o quê? É o crédito. É o tal do crédito, é o tal do fiador. É isso aí, da garantia, né? E assim, vamos pensar uma coisa. O fiador é de fato uma figura arqueológica no mundo. Fiador é a maior... Isso é uma dica que eu vou dar para vocês como advogado. Ser fiador é a maior furada que você pode ser na sua vida jurídica, né? Sua vida financeira, inclusive. Eu até tenho um estigma que fiador só deve ser para seu pai e para sua mãe. Olhe lá. Até para a irmã é complicado e nem imagine fazer isso para amigo, porque é problema certo que você vai ter na sua vida. Então, E ela entrou com esse discurso, né? E foi muito sagaz em entrar com esse discurso, porque era a música pro ouvido de quem quer alugar um imóvel. quem tinha essa dor, né? E que fazia muito sentido, porque você pensa o seguinte, cara. Às vezes você quer alugar um imóvel de R$ 1.500 e aí a imobiliária ia lá e pedia para você até a cor da sua cueca para te alugar R$ 1.500 por mês.
E o banco te dá 50 mil de cartão de crédito. Isso aí. Então, Quem é que entende mais Que de lógica é crédito? essa, né? É o banco te dando 50 mil de cartão de crédito ou é o Aquela dono da imobiliária imobiliariazinha de pedindo a tua bairro cor da ali, tua cueca? É isso aí. pegou Era um isso. checklist Teu e fazia imposto de só aluga se renda, for assim. garantia. Qual é a lógica? Qual é a lógica disso que existe nisso? Zero. Abriu espaço, né, Então, meu irmão? existia ali uma insatisfação do consumidor na experiência que essas empresas foram lá e sacudiram o mercado e aí a gente hoje tem várias soluções. Tá aqui Crédito pago. o parceiro de vocês, Isso aí. que é uma solução excelente. Isso aí. Né? Eu Pra tenho garantia os locatícia. meus clientes de consultoria, a maior parte deles utilizam, os que não utilizam eu falo para dar uma olhada e ó, olha lá. Mas é verdade, Entendeu? é verdade. É verdade. Entenderam que o mercado precisa de uma agilidade nesse Porque sentido. é isso. fazer E esse acontecer. tipo de produto vai evoluir muito ainda. A gente está na ponta do iceberg da evolução desses produtos. Isso Na aí. ponta do iceberg. Tem muita coisa para acontecer no mercado de locação que vai ganhar uma vida independente do mercado de venda. Essa gangorra, venda e locação, que sempre existiu, hora vende mais, hora aluga mais, vai acabar. São dois mercados que vão ter suas velocidades e suas vontades próprias. Na tua visão vai ser algo assim, né? Muito rápido. Você Tem que cria o ser. imóvel- Tem que ser isso, eu vi hoje de manhã. Tem que na OAB. ser, é. O fato que a lei, o fato do mercado, Vai a lei mudar. não está acompanhando. A Ela lei, tem que, a ela- lei precisa mudar. Precisa mudar. A lei tem que ser modificada, porque a lei hoje ela virou um problema até para o proprietário do imóvel. Isso. Aquilo que existia para proteger o proprietário Isso. hoje virou um Assim, problema. verdade. Quer um exemplo que eu vou dar para vocês? Os NFTs. As incorporadoras estão vendendo através de NFT e o NFT ele não é reconhecido legalmente, não tem legislação específica, não vai para a matrícula do imóvel, ou seja, é um contrato particular de obrigações. Então, se você for, no caso, executar, você tem que executar sobre obrigações e não sobre direitos Os reais. NFTs, Porque para quem não conhece. os NFTs de imóveis, né, de incorporações. Então você faz lá um NFT de 5% de um imóvel específico qualquer, sei lá, um beira-mar, e você tem lá 20 compradores daquilo ali, você pode vender várias vezes para várias pessoas sem recolhimento de imposto através de um contrato particular. É isso aí, Então, reconhecido via blockchain. Blockchain, beleza. exato. A segurança é Olha, altíssima, mas o pro Lloyds mercado... Bank, que é um dos principais bancos da Inglaterra, ele está fazendo o seguinte, né? Se a gente começar a falar muito aqui e eu fugir demais, vocês me avisam. quero Não, mas que você- é porque a gente tá no Eu quero que você mercado. não fale porque- da polêmica aqui, que eu quero Porque ver a o polêmica. meu eu já volto então na história do Lloyds Bank. Meu cérebro ele vai puxando os assuntos, ele vai abrindo umas caixas lá. Por isso que a gente tá no bate-papo Depois para aqui. reorganizar isso aí é uma confusão. Mas vamos lá. A história então, voltando aqui ao assunto, eu estava falando da Quinta Andar. Ela foi lá e sacudiu o mercado, né? Só que o que vai acontecer com essas operações? Elas vão começar a perceber, e já começaram a perceber, que o mercado imobiliário ele tem uma faceta que é ser micro-regional. Às vezes, numa cidade, você muda uma avenida, existem dois mercados por conta de uma avenida que divide a cidade, Verdade. né? Isso. E essa micro-regionalidade é a maior proteção que o corretor tem em sua profissão, não é o Cresce. É. A proteção do corretor não está no Cresce, no Cofesse, a proteção do corretor está na micro-regionalidade que o mercado oferece, ou seja, só consegue fazer bem feito uma operação imobiliária aquela pessoa, empresa ou processo que conheça essa micro-regionalidade. Então, essas grandes operações, elas cada vez mais vão ter dificuldade de crescer na parte mais profunda, porque a parte mais profunda exige o conhecimento da micro-regionalidade. E Só aí... queria dizer o seguinte, que os conselhos, nesse sentido, têm seu espaço, mas não são preponderantes nisso que você está colocando. Assim, quando eu falo isso, não estou falando mal dos claro. conselhos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes eu vejo o corretor de imóveis muito preocupado em o conselho tem que defender a profissão, não sei o quê, e ele esquece que a coisa mais importante que ele tem ao seu favor é exatamente o fato do mercado precisar de pessoas para. Isso. Então, ele não vai ser Verdade, substituído verdade. pelo chat GPT, cara. É isso aí. Não Perfeito. vai, entendeu? Não vai. Se O ele tá atendimento preso- personalíssimo, ele vai existir. Se ele tá preso nessa miopia, ele não entendeu nada do que ele faz ainda. Ele não entendeu. Óbvio, ele tem que usar as ferramentas, ele tem que ser digital. Todo corretor é digital. Né? Você é digital, eu sou digital. Ficou Tá ainda aqui, mais ó. claro. Isso é digital, os wearables todos que a gente tem aqui, eu sou digital. As relações A já gente têm um tá num valor. canal digital conversando com as Aí, pessoas. estamos Então, vendo. assim, o cara que acha que não é digital mais, ele tá vivendo no interior do Brasil lá, perdido em alguma aldeia. Tá Todos indo- nós somos digitais. tá indo Os pra índios- Marte. espaço. Os índios têm WhatsApp hoje, Pois entendeu? Então é isso, nem que seja para chamar o Internet cara lá da na FUNAI. Tem sabe? internet lá na Oca, não tem? É isso, então pronto. Então, o que eu acho que essas operações vão entender, e já estão entendendo, é que cada vez mais elas vão precisar se tornar um guarda-chuva de serviços
para vários nichos de mercado, tanto para compradores como vendedores, como para corretores imobiliárias, daqui a um tempo para construtores, e aí elas começam a fazer mais sentido como agregador de valor ao mercado e é uma questão de tempo e tal. E também não me surpreenderia... não querer tomar todo o mercado para ela. É impossível. É. É impossível. Me conta uma única empresa no mundo, Que monopoliza tudo. que monopoliza um mercado. É, não tem. Me Até a conta. Microsoft, hoje ela tem uma A concorrente Coca-Cola forte. não consegue, Isso, não pô. consegue, é. Não Hoje tem a ninguém. Apple E essas tomou... grandes redes imobiliárias também têm que se submeter aos regionalismos, às micro-regiões também, né? Mas elas já fazem Já isso fazem hoje um isso, a pouco. proteção Cada vez delas é mais. justamente Porque eu quero voltar essa operacional. provocação no sentido que você falou, mas o corretor não depende de imobiliária. Mentira. É. Por quê? Na realidade, não é que o corretor não depende. De fato, ele não depende. Ele pode trabalhar sozinho. Mas não pode descartar. Guilherme, se fosse um corretor de imóveis, você ia me encontrar trabalhando em uma imobiliária. Por quê? Você acha melhor? Porque tem uma estrutura. É. E Eu a uso de estrutura hoje- alavanca. e a estrutura Olha hoje é só, importante? tem uma frase do Alvin Toffler que é o seguinte. Se você não tem estratégia própria, você faz parte da estratégia de alguém. Isso aí. Ponto. Eu ia chegar na sua imobiliária e ia falar, eu vou botar o Fabiano trabalhando para mim. Ele paga a porra do imposto, ele paga a porra da locação, ele paga A internet, ele paga a paga o secretária, telefone, IPTU, ele paga a sala de aluguel, reunião, paga tudo. ele paga o café, Perfeito. eu vou usar essa estrutura para me alavancar E profissionalmente. não com raciocínio de dividir, mas para multiplicar. não, mas né? ele fica com metade da... Cara, A minha isso comissão. Sabe por que ele fica com metade da minha comissão? Porque eu não sou o cara mais top dentro da imobiliária dele. Porque se eu estiver vendendo pra caramba e for o monstro que carrega Você aquela... consegue um pouco mais. Eu vou chegar pra ele, Fabiano, é o seguinte, por metade eu não fico mais. 30, 70, Eu vai. quero 60, eu quero 70. Ele vai fazer uma continha, ela fala, pô, perder o Guilherme ou continuar Custa com o caro. Guilherme? Vou continuar com o Guilherme. Beleza, pra você é 70. E manda pau. E eu vou me alavancar em cima da sua estrutura sem virar o mês e falar... Eu tava com o meu cliente, ele falou, Guilherme, vira o mês agora em março, tô devendo 30 pau pra operar. No mínimo 30 pau lá, eu tenho que entrar na imobiliária pra pagar. Pois é. Para mim, que sou corretor, virou o mês, eu não estou devendo é nada. Eu estou usando a tua alavanca de 30 pau, então você iria me encontrar trabalhando dentro de uma imobiliária. Ponto. Segunda coisa que eu acho que o corretor autônomo, ele é um problema e os construtores não se percebem disso. E eu vou falar isso aqui, pode dar uma polêmica Adoramos. louca, nego Pode depois me soltar, xingando na internet. Pode soltar polêmica. Mas aí. é porque Que a eu gente vou tá aqui contrapor, pra eu vou debater. Gente contrapor o falando, Guilherme aqui. vou deixar Vou de contrapor. seguir, vou deixar de seguir e tudo mais. Não, pode me contrapor, eu acho ótimo. Se a gente Vamos lá. estiver concordando, é porque os dois tá errado. Tá errado. Isso é Nunca sou se você unanimidade, tem né? numa mesa 3 pessoas sentadas e eles estão concordando Concordando. naquele assunto, é porque os 3 estão errados. Eles estão bêbados. Exatamente. Mas vamos lá, outra coisa que eu acho que o corretor autônomo ele tem que construtores às vezes não percebem isso e tudo mais. E eu vejo esse movimento acontecendo fortemente em João Pessoa. Também. Né? Que é o seguinte, o corretor autônomo hoje ele vai na construtora e ele recebe da construtora o mesmo tratamento que a imobiliária recebe. É ilegado, né? Né? Ele recebe o mesmo tratamento. E aí o que a construtora está fazendo, ela está incentivando o cara que está dentro da imobiliária a sair da imobiliária. Isso aí. Né? Ela está incentivando Estão esse cara vindo, né, a meus sair aluninhos, da que imobiliária. Titio fala pra vocês. O grande problema que o consultor está criando para ele é que ele está diminuindo a altura do muro de defesa. Existe um muro de defesa para as margens do construtor que se chamam imobiliárias. Elas defendem a tua margem. Imagine o seguinte, se eu diminuir a relevância da imobiliária no mercado, principalmente no mercado primário, se eu diminuir a relevância desses caras, em breve o próximo passo é eu trabalhar só com os corretores. Com os autônomos. O passo seguinte é eu diminuir a relevância dos autônomos. O passo seguinte é eu começar a trabalhar diretamente com Eliminar todo a operação intermédio Isso e aí. passar direto. tal. O que vai acontecer com o cliente de hoje, que é informado e sabe tudo, ele já começa negociando com você. Direto. Olha, meu preço menos, esse preço aí menos 6, menos Isso aí. 5. Não, e vou dar... Não, mas não sei o que. Pior, os Não, mas construtores tiram o Cresce sem querer Isso. atuar como corretores. Corretor. Então, assim, peguem os mercados mais maduros do mundo. Vamos pegar o benchmark do mundo. Vamos pegar lá o mercado americano. Não tem negócio assim. Eles trabalham com as imobiliárias, os Não tem construtores. negócio. É Eles, corretor. eles entendem que aquilo é um muro de defesa para as margens deles, para os problemas. Cara, é a minha infantaria. Tá lá essa galera lá. É o meu exército me protegendo Essa do outro visão lado. tem que ser compartilhada. Mas cara. você tá vendo Aí, aí? Tá vendo você aí? pega um mercado como o de Portugal.
O mercado de terceiro de Portugal é um mercado também super maduro, muita parceria. Por quê? Certeza. Porque existe uma Remax, existe uma Keller Williams, uma Century, estão lá bem estruturadas, as redes funcionando muito bem. Não tem o corretor autônomo. A Tá? figura do corretor. Eu não estou falando autônomo. aqui que o corretor autônomo é um problema, não é isso que eu quero dizer. O corretor autônomo é um cara defendendo a vida dele, o dia a dia, e se a regra do jogo tá aí é essa, ele vai jogar, ele tá certo, ele não tá fazendo nada de errado. Mas eu acho que no médio prazo, no médio e longo prazo, isso pode se tornar um problema para outros players. Eu concordo Entendeu? com Pra outros nessa players. Esse é um alerta muito- Não, mas por Entendeu? isso é verdade, porque quando você tem uma empresa, Fabiano e Guilherme, não é só uma empresa para vender imóvel, né, para fazer anúncio. Eu tenho uma estrutura por trás, eu tenho uma contabilidade, eu tenho uma assessoria jurídica, eu tenho isso. Então, isso traz para quem está adquirindo o produto pelaquela empresa, que seja pelo um corretor daquela, mas pelaquela empresa, ela está gerando imposto, ela tem uma estrutura que dá uma segurança para quem está adquirindo. Às vezes você comprar de um cara autônomo porque tu viu um vídeo dele no Instagram e gostou, quem vai dar a segurança para ele, se ele não for um cara preparado, é a própria incorporadora. Aí ela vai fazer esse É um papel muro de mesmo. defesa. Ela vai baixa entender o isso. muro de Então, por que defesa. eu preciso desse cara? Vídeo do Instagram eu posso fazer também. Mas como a gente vive num mercado aquecido, né, que qualquer coisa que você fale do mercado, do imóvel, ele por si só já se vende, o corretor ele está sendo importante nesse aspecto, o preparado, né? Mas aquele que não é preparado, que não merece estar, não tem capacidade de estar sozinho, de maneira autônoma no mercado, ele está sendo beneficiado por causa do mercado e não do aquecimento do mercado, e não pela competência dele. Então, ele não é concorrente de uma imobiliária. E eu vou te falar uma outra coisa também. Os grandes corretores que eu conheço no Brasil, óbvio, existem os corretores autônomos, que eu conheço excelentes corretores autônomos, mas são ponto fora da curva, são aquele cara que ele se destacaria dentro da imobiliária ou como autônomo. São muito bons nos seus nichos também, né? Eu tenho vários exemplos assim. É o cara que é são leão. amigos. Tem o cara que é lebre e o cara que é leão. Isso. E esses caras eles estariam bem fora ou dentro de uma imobiliária. Mas os melhores corretores, quando eu olho para a média, né? Quando eu olho os melhores corretores que eu conheço estão dentro de imobiliárias. Guilherme, você eu queima tenho esse o raciocínio cara, também. você queima o cara que vende a informação. Que a construtora e o incorporador passa a vender o imóvel. E aí o comprador vai dizer assim, eu tenho uma disponibilidade de comprar imóveis, mas quem me dá a informação de qual é o melhor imóvel? E daquilo outra que eu coisa preciso. também, porque a Fabiano. incorporadora Você tirou fica no ele O do papel corretor dela. hoje não vende nem imóvel nem informação mais. É, isso é. aí. Ele vende ajuda. Ajuda. Ele vende Facilidade. Ele Isso vende aí. ajuda. O que ele vende hoje é o seguinte. Já está se... E aí eu vou fazer uma analogia que eu faço, tenho feito nas minhas palestras, que é a analogia dos Sherpas. Né? O Sherpa é um povo que vive na base do Himalaia e que eles estão ali já há centenas de anos, né? Então eles têm um nível de adaptação, de resiliência, de conhecimento daquela micro-regionalidade, olha só, daquela micro-regionalidade, que de uma forma geral ninguém mais tem. Mas existe um movimento hoje gigantesco dos caras que querem subir o Everest. Dos caras que querem ir lá, subir lá 8.691 pés, né, metros de altitude, se eu não me engano. Acho que é isso, se eu não estiver errado. Mas 5 é isso. mil e poucos é até a base do Everest, né? 5 mil. Meu cunhado foi agora esse dia, tá Então. maluco, mas viu exatamente esse movimento aí, a Então. micro-região dele. Muitos empresários, Realmente muitos CEOs, uma muitos experiência bacana. caras querem ir lá. Porque aí existe assim, né? Eu faço uma piada dizendo assim: são 3 fases. A fase 1 é contratar o coach, a fase 2 é andar em cima do carvão, a fase 3 é subir o Everest. Entendeu? Mas vamos lá. É isso, esse é o game. O cara tá sem fazer nada, vai Vamos fazer lá, isso aí. vamos Então lá. aí o cara, o que ele faz? Ele vai lá no computador e ele começa. O que eu preciso para fazer o Everest? Aí tem lá alimentação, tipo de treinamento, quais equipamentos. Aí ele entra, vê o preço dos equipamentos que vai cobrar, a roupa, a bota, o relógio, não sei o Se que. organiza. A informação toda, a melhor época para ir, a logística. Ele vê a parada toda na internet. E fala, tô pronto. Tô pronto, tô treinado, tô no esquema, emagreci, Já tem minha me estratégia, alimentei, tudo. rá, rá. Ele chega lá, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele contrata um Sherpa. Porque ele sabe Boa que a diferença, analogia, boa a diferença analogia. entre viver e morrer é ter o Sherpa na Boa mão. analogia. Ele vai lá e contrata o Sherpa. E ele vai estar com o relógio top, Garmin, satélite, não sei o quê, com a melhor bota, com a melhor roupa, com a melhor não sei o quê, com a corda, blá, blá, blá. Mas ele sabe que se ele não tiver o Sherpa do lado dele, ele vai se ferrar. É isso aí. Quem Entendeu? tá tomando conta da vida dele lá é o Sherpa. Sabe lá, por quê? O Sherpa, ele se ferra. Porque o Sherpa é o cara que fez aquilo 50 vezes, enquanto ele vai fazer a primeira. Então, vai o corretor fazer tem que ter um duas. Sherpa.
Vai Corretor fazer tem que ser um 3. Sherpa? O corretor é o Sherpa. É o chefe. Porque eu vou na internet, eu consigo baixar modelos de contrato. Digita no Google agora aí. Quais documentos eu preciso analisar numa compra e venda de Tudo imóvel? tudo Tem errado. aula. Mas não sei o quê. Parará. Não, vai ter muita informação, excesso de informação. Tem coisas certas e coisas erradas. Mas o excesso de informação também gera confusão, que é uma outra coisa favorável para o Sherpa, favorável Isso, para o corretor. Né? Então, o papel do corretor é o seguinte. Na hora que o cara chegar na base do teu Himalaia, que é quando ele se transforma num lead, que até então ele é oculto. Isso. Até então, ele tá na jornada dele já faz um tempo, você não tá nem sabendo. Quando você entra no caminho dele, através Quando dali, você chega lá na base do Himalaia, que é quando ele vira um lead, você é o Sherpa dele. Você não tá lá mais para ficar explicando para ele tudo aquilo que ele fez ali atrás. Não é isso. Você tá lá para ajudar ele a aplicar aquilo que ele acha Está que conhece. pronto, Você preparado. vende ajuda. Você não vende mais imóvel, você não Boa. vende mais informação. Já aprendi. O corretor é o concordei, Sherpa. viu? O corretor é o Sherpa do mercado imobiliário. Quem se posiciona assim tem uma mudança de paradigma totalmente diferente, porque a tua abordagem não é mais uma abordagem Isso. de vender nada. Isso aí. A tua abordagem é de prestar serviço. Isso. E quem vende mais é quem presta os melhores serviços. Ponto. E não é a abordagem de replicar o que todo mundo já tem de Agora informação. vamos lá. Se você é um Sherpa que vai prestar serviço e vende ajuda, não é bom ter uma estrutura atrás do cafezinho, Sem dúvida, da sem internet, da sala. segurança. Já começou a fazer sentido a imobiliária, não Pronto. foi? E aí, amigo? É a imobiliária que vai ser. A imobiliária que vai Continuemos ser. com as imobiliárias, É, então, né? A imobiliária que vai ser a sua base de malada, Olha. o teu campo de acampamento. É a imobiliária, entendeu? É. Que tem o conforto para o cara ficar lá seguro, etc, etc, etc. e Mas tal. também só dá espaço para os melhores, né? Que aí também- Mas é o qual, seguinte. qual é o mercado que não dá espaço para os melhores? É. Então, porque hoje tem uma polêmica que se diz o seguinte: os melhores acham que, como até Marco falou aqui, acham que não depende, não precisa da imobiliária. Você está demonstrando que não é bem assim. Claro que não. Então, É, pô, o os mercado, melhores ele é têm que, dinâmico. tem que se aproximar das Isso. melhores imobiliárias. Pô. É porque são estratégias. Vamos lá. Eu não consigo entender um corretor de imóveis que trabalhe com a administração imobiliária sem ele ter uma estrutura. Isso não consigo. existe. Não existe. Não, Não tem, existe, como não tem ele como. fazer, mas sei que tem alguns que arriscam a fazer isso. É muito difícil, mas chega um momento que o meu dia tem 24 horas, o dele também não vai Mas conseguir é um trabalho que não é faturar. profissional. É ganância, não é ambição. É a ambição. Exato. Pronto. Boa colocação. Aquele corretor que está lá no nicho específico de mercado, por exemplo, o cara que vende flats e lançamentos, Fabiano, que ele é muito forte no Instagram, que eu não posso falar o nome de um corretor desse, mas muito forte aí, que é dono de imobiliária. No final ele é dono de imobiliária, mas ele vende como se ele fosse um autônomo, né, o produto dele. Ele hoje é muito forte no Instagram, nas redes sociais e consegue captar muitos leads com isso. Só que no final, eu sei na operação dele, a captação, ele não consegue converter muito. Ele joga aquilo ali numa estrutura dele. Então, eu fico muito preocupado com aquele corretor que quer enveredar de maneira autônoma no mercado sem ele ter esse conhecimento. Porque ele vai ser beneficiado não pelo trabalho dele, ele vai ser beneficiado pelo mercado. Mercado de alta, qualquer um vira corretor, é só você ver o número de cresce. Mercado em alta, todo mundo vira corretor. Mercado em baixo, fica só quem entende a operação. É isso aí. E aí eu fico preocupado que se é vendida uma ilusão para o corretor autônomo, eu acho que o corretor ele tem que ter uma estrutura. Para ele ser um cara que ele queira, pô, não dá mais para eu trabalhar nessa imobiliária, cara, sai da imobiliária, mas abre a tua. Mas abre a tua estrutura. Não vai tu querer sozinho fazer que você não vai conseguir fazer. Isso é a minha opinião. Eu acho que meio que casou aí com o que você falou. Eu acho que às vezes o cara vira corretor autônomo, sai do meu imobiliário e vira corretor autônomo, porque ele tá de olho em uma grana que ele acha que ele vai ganhar mais. É que você falou, a ganância Entendeu? com... E isso é uma miopia, não é uma realidade. E ele não vai... Por exemplo, eu não consigo entender também um corretor autônomo, ele se intitular alto padrão, e o cara do alto padrão, meu irmão, a palavra Às alto vezes não padrão, sabe nem ele o que é é alto padrão. alto padrão mesmo, é o cara que é tem um core business altíssimo, o budget desse cara não tem limite. São os hábitos Como é que ele específicos. vai vender para um cara que é gestor de fundo, né, sei lá, um BR Malls da vida? Como é que você vai vender um imóvel para esse cara? O cara que sabe do dinheiro, sabe onde conseguir, sabe de rentabilidade, como você vai convencer ele a investir num imóvel? Nem convence. Nem convence. Pois é, mas o cara se intitula assim. Então eu tenho muito medo disso. Agora, se você tem uma estrutura... A internet ela tem uma coisa, você pode parecer o que você quiser. Vida de internet não você é vida ganha real, dinheiro com isso, Você Guilherme. pode parecer o que você e quiser ganha dentro da dinheiro com internet. isso. Esse é o meu medo. Agora, no médio prazo, você não se sustenta. E eu vou te falar uma coisa.
É uma armadilha para até do ponto de vista psíquico de algumas pessoas, o cara viver uma vida na internet que não é a realidade dele, porque isso vira doença depois. E tem muita gente assim. Entendeu? Tem. Vira doença, sabe? O cara entra em parafuso, o cara começa assim, a internet é um dos maiores geradores de frustração que existe na história da humanidade. Porque eu tenho acesso à tua vida, aquilo que você quer publicar, e não é o que é a tua verdade. Exatamente. Então eu vou olhar lá, o cara que pega a minha internet aqui, meu Instagram, ele vai achar que minha vida é aquilo. Não, meu amigo. Minha vida é pau também. É BO relação, atrás de BO. relação. Entendeu? Aí ninguém mostra os Cliente BO. ligando, É atendendo. briga em casa, Só mostra com sucesso, a né? família. O cara isso só acha que a minha vida é aquilo ali. Não, aquilo ali é o que eu tô mostrando pra vocês, porque eu quero mostrar aquilo ali, entendeu? Aí esse gancho, corretor de imóveis Agora, e mídias eu sociais, como ele- duvido, eu essa duvido, eu relação? faço um desafio aqui a qualquer desses caras que posta essa vida linda, se ele deixaria a vida dele num ao vivo 24 horas. BBB da vida. Eu duvido. Solta não. Eu duvido. Esse é meu medo, sabe, Guilherme? Que eu vejo Discutindo muitos... muita vida aí, né? Velho, tem muito buraco nessa estrada aí. Esse é meu medo, porque eu vejo esses digitais, esses corretores digitais vendendo essa perspectiva, e a gente que está na operação sabe que não é assim que funciona, mas ele acha que com um ano de trabalho ele vai estar numa BMW, ele vai estar isso, Ele aquilo, pode não vai estar. A verdade é o seguinte, sobre o mercado imobiliário. É um mercado que eu conheço, e eu conheço setores, cara, dos mais diversos que você possa imaginar. Não há mercado no mundo que Que tenha dê a alavancar, capacidade de cara. alavancar a vida de uma Também pessoa como o concordo. mercado imobiliário. Isso. Ponto. Não há. Tem duas formas de você, como profissional, encarar o mercado imobiliário. Nem o de criptomoeda, viu? E eu falei aqui, eu falei Sem aqui comentário. isso pro porteiro do Bara Hotel aqui, que tá João fazendo o curso Pessoa. do Cresce. Tava lá, e aí eu fui passar lá, perguntar se eu podia entrar para ver o hotel, conhecer o hotel, etc e tal. Né? Não fui hospedada no Bara, tá? Porque aí tem gente que... Tem influência que vai aqui falar isso para pensarem que eu me hospedei no Bara. Não me hospedei lá. A minha vida é real, tá? Vamos lá. Fui lá e tava o porteiro lá, comecei a bater um papo que eu converso com todo mundo, cara. Eu converso com um gestor de fundo de 17 bi em São Paulo, mas converso com o porteiro do hotel também. Para mim, eu, graças a Deus, aprendi isso na vida, que é tudo igual. Todo mundo tem o mesmo medo. No fundo, todo mundo tem o mesmo medo. Todo mundo quer Entendeu? morrer. Então, tava conversando com ele, ele falando para mim dos perrengues da vida dele, e eu escutando ele falando que tá tirando o Cresce, tá estudando e tudo mais. Eu falei para ele o que eu vou falar aqui para vocês. Meu amigo, tem duas maneiras de você olhar para o mercado imobiliário na tua vida. Como um emprego. E como um emprego, você vai conseguir ganhar dinheiro, você vai conseguir pagar suas contas, você vai conseguir fazer suas coisas, ou como alavanca. Se você olhar para o mercado como alavanca, e olhar para ele quanto ele pode transformar a tua vida, não tem limite. A tua BMW, ela pode estar na tua mão em 1 ano. E o pior que pode. Pode. E acontece mesmo. Agora, qual é o grande problema? O corretor entra no mercado com essa ilusão. Que é rápido, Agora, fácil. o Jean falou com vocês e é muito real, né? Não quer fazer o processo. As pessoas não querem passar Passar pelo pelo processo. Elas não São querem jogos, suportar o processo para atingir o sucesso. Exato. Né? E todo mundo tem assim. Eu também tenho coisas que eu não passei pelo processo. Todo mundo tem frustração. Claro. De alguma coisa que eu poderia ter alcançado que eu não fiz. E aí, se você for olhar, é porque talvez eu não tenha feito aquilo que... Eu não tenha tido a disciplina da execução que eu precisaria ter naquele momento. Entendeu? Então, é uma maneira de você olhar para o mercado. Você pode ter o mercado como um emprego ou como alavanca. Os melhores corretores que eu conheci e que transformaram as suas vidas e transformam a vida das suas famílias e chegaram em pontos que acho que nunca imaginaram chegar, foram aqueles que entenderam que o mercado era uma alavanca. E abriram mão de muitas coisas, guardaram o dinheiro, fizeram sacrifício, arriscaram, né? Se arriscaram, não deixaram o medo tomar conta. Viraram da própria empreendedores, vida, né? Entendeu? São empreendedores, são intraempreendedores, às vezes até dentro de uma imobiliária fazendo isso. Então, eu acho que essa ilusão que o mercado gera pelos valores, pelo volume de dinheiro que ele traz e tudo mais, E ela é uma sedução. Mas você tem que saber como usar. Vidas de Instagram aí, né? É isso, mas você tem que esse- saber esse que é nem meu tudo que tá medo, ali, Fabiano. nem todo Porsche que tá atrás da foto é dele, sabe? Mas Mais esse ou é meu menos medo, isso. sabe, Guilherme? Que meu medo não, que eu diga assim, que eu me preocupo com os meus alunos e com os novos que estão entrando no mercado, aqueles que estão... Grande parte da nossa audiência estão aqui para aprender. O nosso objetivo no podcast é entregar conhecimento, principalmente para aqueles que estão começando.
eles se encantam com isso, com a internet, com esses corretores e tudo, e eles não entendem realmente qual é o lance do jogo aí. Então eles acham que eles conseguiram vender um imóvel agora e foi fácil, como o Fabiano falou, eles acham que sempre será assim. Sempre será, verdade. Então, ó, 2 anos, quando o ciclo econômico ele gira, né, que é 10 anos o ciclo, então quando chega no segundo, terceiro ano, quando ele dá aquela pernada, ele já é eliminado logo, já sai fora. Eu li Mercado esses já dias tira uma ele, pesquisa, eu li uma pesquisa nos Estados Unidos e é impressionante, se nos Estados Unidos é assim, que é um mercado teoricamente muito organizado, no Brasil deve ser igual ou pior. 85% dos corretores que entram no mercado imobiliário nos Estados Unidos abandonam a profissão em 5 anos. Eu não conhecia esse dado, não. Mas 85%. eu vi um desse aqui. De do cada Brasil, 100 caras que entram no 3 mercado anos. imobiliário americano, 85 deles abandonam a profissão em 5 anos, por diversos motivos. Por diversos motivos. No Brasil, talvez esse número seja muito similar. É em Né? 2 Tem anos. dúvida, Eu vi esse mesmo número, só que em 2 anos. Pode ser, o ciclo é mais curto. É mais curto. Em 2 anos ele tá fora já. Se ele passou Vou- os 2 anos, ele já até é considerado um corretor Não relevante. vamos perder a oportunidade, porque realmente o tempo vai andando e a gente Já? vai... Uau. Então, Já, pois é. é. Mas assim, Tem que vir Guilherme de novo, Carnicelli Guilherme. vem muito a João Pessoa. Ele gosta de João Pessoa. Eu sou apaixonado. Conhece várias Olha capitais só, do Brasil. e eu ainda várias vou morar em cidades. João Eu quero Pessoa. sua opinião sobre João Pessoa. Ainda vou morar em João Pessoa, você Então, vou pode vender um ter apartamento certeza. pra você. Minha opinião sobre João Pessoa. João Pessoa hoje tem um negócio que eu acho que é a tempestade perfeita do mercado imobiliário. Eu vou até gravar isso. Ela tem na mão uma série de configurações que podem fazer dessa cidade a melhor cidade para se comprar um imóvel nos próximos 5 anos. Corretor de imóveis, anota aí. Tem muita Olha gente... o que a João Pessoa na visão de um cara de inteligência de mercado. Tem muita gente preocupado com a quantidade de flats que estão aparecendo na cidade, os compassos que estão aparecendo na cidade. Tem muita gente preocupada. Eu acho que é uma preocupação que não faz nenhum sentido Inócua. ainda. No momento, eu não vejo nenhum sentido nisso. Óbvio que existem desafios, um dos desafios é, se a cidade não melhorar a qualidade do turista, ela não consegue suportar a qualidade de empreendimento imobiliário. Porque chega uma hora que a curva bate no teto. Porque você não consegue ter cap de locação para o produto que o cara investe. O produto fica pronto, né? Exatamente. Então, você tem uma série de coisas nesse sentido. Agora, com a história da migração dos centros urbanos para... Aquela história que a gente estava começando aqui no novo rearranjo socioeconômico. Com a história da migração dos centros urbanos para outras regiões, João Pessoa tem um potencial brutal. Eu estou aqui conectado em 5G. Nesse exato momento Perfeito, aqui, 5G. perfeito. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a oferecer Isso, 5G. Foi. Medi a minha internet ontem, eu estava com 200 mega de download aqui. São poucos Brutal. lugares que tem isso. Brutal. É nível Flórida, nível Miami. Tá? Bom, ponto número 1 é esse. Você tem uma estrutura de internet brutal para um mundo que é digital. Então, as pessoas, os tais dos millennials que estão comprando imóvel que não comprariam segundo os futurologistas, estão comprando imóvel hoje. Só que tem um problema. Esse cara ele não tem o que os americanos chamam de affordability. Ele não tem a capacidade de pagar o imóvel em São Paulo, no Rio, em Floripa, porque o preço é alto. Aqui eu tenho produto de uma qualidade, de um valor, Maior. Quadrado super acessível. Né? cara, 4 vezes menor. Em alguns Saiu casos. a FIEP Zap agora. João tem. Pessoa Então, tá com esse é cara- a penúltima em metro quadrado, média, 5.430 de Então, média. esse cara que quer comprar um imóvel e quer morar e trabalhar e tudo mais, ele olha para João Pessoa, ele fala, cara, eu vou comprar um imóvel perto da praia, uma cidade com uma super qualidade, segura, com infraestrutura de internet legal, Agradável. Um bom imóvel, Bom. com uma boa estrutura. com uma bem gastronomia, construído. com uma gastronomia maravilhosa, Maravilhoso. Nossa, entendeu? tá crescendo demais aqui, né? Demais, tudo. Ele vai comprar imóvel aqui, né? Bem Aí construído, o que ele falou, investidor. com a arquitetura muito Isso. bem Aí feita. vamos lá, vamos pegar o investidor então. Que esse é um outro cenário. Eu tô falando do millennial isso. que está comprando Exato. o nômade digital. Exato. E eu já conversei com um consultor que falou assim, cara, tem muito nômade digital comprando meu produto aqui. Nome digital é o cara, É o cara doidinho, que tá na internet Não, e é eu o, vou comprar. é o cara que ele empreende via internet. Um cara que tem uma operação de dropshipping, por exemplo. Esse cara pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso. Ele vai trabalhar, ele pode comprar um imóvel em João Pessoa. Mas pode acontecer que esse cara não queira comprar o imóvel em João Pessoa. Porque exatamente pelo fato de ser nômade, ele quer rodar o mundo. Mudar o mundo. Quem é que vai comprar um imóvel para esse cara usar?
É o investidor. O Perfeito. problema é que João Pessoa não está na rota do investidor ainda. Porque o nem do mundo... Nômade, às vezes. O mundo não conhece João Pessoa, cara. De cada 10 caras em São Paulo que eu falo sobre João Pessoa, o cara não conhece. É. O cara foi pra Natal, já foi pra Recife. É, Mas várias eu não- vezes. Mas não veio pra João Pessoa, É, isso que aí. é a mesma distância. Me permite um gancho, que é uma discussão interna aqui de João Pessoa. E aí eu quero só a sua opinião como um cara que tá vindo de fora. O nome João Pessoa para a nossa Não, capital atrapalha. Essa discussão eu não vou nem entrar. Então, a gente sabe- Atrapalha por quê? Então, todo mundo se questiona aqui. Agora voltou Porque de novo. quem foi João Pessoa no passado, o investidor pouco tá... Pouco Meu amigo, importa. Nem aí, cara. porra, vamos parar Então com essa vamos mania de querer desmistificar isso, reescrever né? a história, cara. Desmistificar isso. Sabe? Vamos olhar pra frente. Vamos parar de reescrever a história. O nome é esse, sabe? tá posto, né? Atirei o pau no gato, não pode cantar mais. Cara, estamos gastando energia. O Brasil gasta energia com coisas que não fazem o menor Perfeito, sentido pra gente como nação gastar energia, entendeu? E não faz a melhor... Olha, é muito melhor a cidade se preocupar com a qualidade dos serviços prestados na orla pro turista do que o nome da cidade. Entendeu? Foi bom ter sua opinião, porque o pessoal que tá nos assistindo também que é daqui. Sabe? vai Você dizer, pô, sabe, o que, é por que isso tem a ver? por isso que é João Pessoa, importante a João gente Pessoa, trazer acabou. aquele nosso amigo pra cá. Assim, pra essa é ver uma o que opinião que minha. Eu fiquei sabendo que estão pensando em fazer um play. Você já ouviu Bicho, falar disso aqui, né? Já ouvi e eu falei. Primeiro eu achei que era piada, que estavam conversando e eu achei que era uma outra vocês volta estão à tona, mas cara. tudo Mas bem. é engraçado. Enfim, a minha dica é o seguinte: vamos gastar energia naquilo que constrói. A gente não precisa reconstruir ou reescrever o passado. Criar roda. A gente tem que construir o futuro. O Brasil não. Sabe? Daqui a um tempo vão descobrir que, pô, o cara que. O Pedro Álvares Cabral era um cara do mal. Então vamos dizer que não foi ele que descobriu o país. Vamos dizer que já tínhamos o Vamos conhecimento. dar uma mexida aí na história. O que isso vai mudar na vida de quem tá passando fome? Tô satisfeito. Não é essa Já a preocupação sua que a gente opinião tem já que é ter? verdade. Não é a preocupação que a gente tem que ter? O que isso vai O que influenciar na o nome segurança de do uma turista? cidade, o que o nome de uma cidade interfere na segurança do turista? Então vamos construir, esquece. Pra frente. Essa é uma visão minha, bem pragmática Aí- e prática, e seria para João Pessoa, São Paulo, qualquer lugar do mundo. Pronto. Mas voltando à história do investidor, de cada 10 pessoas que eu conheço, que eu converso e falo sobre João Pessoa, eles não conhecem. Então tá na hora de João Pessoa se colocar na rota do investidor, porque na hora que o cara faz uma continha, sabe por que eu tô essa semana aqui em Brasília? Aqui em João Pessoa? Porque eu tenho 3 empresas que eu presto consultoria em Brasília, que almoçando com eles em Brasília, eles me disseram o seguinte: Guilherme, eu tenho cliente meu que compra João... Você tá sempre em João Pessoa, né, Guilherme? Ah, que engraçado. Eu tenho cliente meu que compra em João Pessoa. Eu falei, eu sei, tem muita gente em Brasília que compra em João Pessoa. Pois é. Eu precisava conhecer, me aproximar do mercado de João Pessoa. Foi isso que eu vim fazer aqui. Eu vim trazer esses Já meus fez 3 essa ponte, clientes. né? Tá. Os caras estão voltando para lá, e eu tenho um grupo no WhatsApp aqui com os caras, estão pirados, cheio de ideia. Porque o cliente está na mão deles. Só que não faz parte da rota do investidor brasileiro, porque as pessoas não conhecem. Não conhecem João Pessoa. Não Então- tem nada que ela então, pode oferecer. Eu ontem estava E você num tá evento. falando uma cidade. Eu estava num evento Puxa, ontem Brasília, com tá falando corretores Brasília. aqui e eu falei assim: sabe o que o corretor tem que fazer? Sabe o que o Fabiano tem que fazer? Ele tem que tirar a bunda dele aqui de João Pessoa e dar um rolê até Sinop. Sentar lá e ver, descobrir qual é a imobiliária top de Sinop, que atende os caras do Fazer a agro, parceria, né? e falar, amigão, vem cá, deixa eu te mostrar o que o cara faz com 10 mil reais a metro quadrado, 15 mil reais a metro quadrado, numa cidade de praia, com água quente, turista, Pois é. internet 5G, voo Sinop, Brasília, João Pessoa, ao preço de tanto. Olha o que o cara compra. Olha o despertar que vai dar, né? Aí o cara vai lá e fala, você tá brincando, bicho, que tem isso Porque lá. ele não tá conhecendo, Ele tá nem sabendo, sabe não que tá essa sabendo. oportunidade existe, que ela Senão tá eu tô aqui. chegando aí, hein? Entendeu? Então, assim, Cara, não é eu nem acho que se- tem uma tempestade perfeita para Não. acontecer aqui, mas os players precisam sair um pouco fora da casinha e começar a construir. Não, tem assunto pra caramba falar de João Pessoa. Não, o Guilherme tá falando. Mas essa visão é... João Pessoa, para mim, Inevitável. hoje é uma das melhores cidades do Brasil para se comprar um imóvel, investir. Valorização Morar é real, também, vai se acontecer e morar nem se fale. É isso. Agora, só mais um adendo, é em relação ao produto que se faz aqui, em relação aos outros, na sua opinião. Produto imobiliário. Melhor imobiliária, a melhor construtora, o melhor acabamento que eu já vi em... Viajando por aí, cara. Tá aqui. Não deve nada a ninguém, nem Não deve nada a ninguém. Em Não, e acabamento, arquitetura? em construção, Arquitetura. arquitetura, tudo. Conceitualmente, melhores produtos. Aliás, isso é uma coisa muito engraçada. Eu falo para os meus clientes construtores lá em São Paulo sobre isso. E os caras duvidam. Aí outro dia Fala eu o pedi... quê? Fala o quê? Vai. Eu falo, cara, tem produto em João Pessoa que não tem... Melhor do que isso. Que não tem no Brasil, hein? Que não tem em São Paulo.
Aí os caras, não é possível. Aí outro dia eu pedi pro Ricardo da CRN, que é meu amigo, falei, manda teu portfólio aí. Mandou pelo WhatsApp, eu mostrei pro consultor, ele falou, você tá de sacanagem. Eu falei, é isso. E vendendo aquele metro quadrado. lá. Aí ele virou, mas tem gente... Olha a pergunta do consultor. Mas tem mão de obra para executar isso lá? Olha como tá longe, né? Olha, ele me perguntou longe, isso. Eu falei, cara, não só tem mão de obra, como tá executado. Tá entendeu? feito lá, tá Entendeu? feito. Porque eu vim pra cá, Tá meu irmão, feito, deixei o Rio de entendeu? Janeiro. E aí, esse construtor especificamente, esse CEO de uma construtora, ele tirou férias e veio para cá Veio sem pra me cá. falar nada. Olha lá. Ele veio para cá porque ele Curioso, né? Ficou duvidou. curioso. Né? Na realidade, ele foi para um resort aqui com a família em Recife. Recife. Né? Deve Aí ter deu um sido pulo na- aqui. Ele foi para um resort lá e ele pegou um dia um carro e deu uma fugida só para vir aqui. Passou um dia aqui, quando voltou para São Paulo, ele me falou, cara, eu tive em João Pessoa, fui lá rapidinho dar uma olhada. Eu fiquei assustado. Então, assim, o Brasil não conhece. O Brasil do imobiliário não conhece o imobiliário de João Pessoa. Culpa de João Pessoa, não é culpa do Brasil. A culpa é de João Pessoa. É isso aí. E a hora que o imobiliário de João Pessoa entender que ele não vive numa ilha, que ele precisa ir para fora para buscar o cliente, ele vai melhorar o nível do cliente, o preço dos imóveis vão subir, ele vai melhorar o nível do turista, o preço das diárias vão subir, a cidade vai ficar mais rica, o cara que vem morar não é mais o aposentado, porque, na boa, eu não quero aposentado morando do meu lado, eu quero gente gerando riqueza. Essa diversificação O aposentado tem que é bom. acontecer, mas tem que O acontecer. aposentado é bom, mas, putz, assumir que é só o aposentado que vem é se contentar com um teto de 1,5 metro, né? Verdade. Vamos para pé direito duplo, vamos pensar que a gente quer ter aqui o CEO de uma grande empresa de Verdade. tecnologia vivendo aqui. Por que Vamos- não? Entendeu? que É não? isso. Se a gente tem Roger toda a estrutura Federer pra isso. quase veio pra cá. Pois É isso. Então, assim, Histórias, né? Histórias. eu acho que é um bom momento do mercado aqui e quem for inteligente e não for de uma pessoa e escutar o que eu tô falando, pega um avião, vem aqui conhecer, estabelece boas parcerias e faz negócio. Guilherme Carnicelli aqui no Open House Podcast, tá abrindo a cabeça de muita gente, quem vai ouvir, quem vai eu nos tô assistir. com um monte de coisa aqui, E mas não olha- posso falar mais não, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, velho. Pois Então, é, o episódio percorre, a gente quer conversar mais, Mas mas não vai dá. ter uma Vai- outra oportunidade, com certeza já Chama tá ele anotando de novo, aqui. Só me favor. convidar. A gente não vai ficar muito longe não, porque ele tá sempre aqui em João Pessoa, né? E ali Não, a ele vai internet ser- nos ele ajuda. vai Já tô ser um com cliente da viagem nossa marcada imobiliária. para voltar já. Tô indo embora, mas com Mas viagem já pra- voltaram. Já volto. Pois é. vai ser nosso cliente, Fabiano. Gostou da entrevista, meu amigo? Sensacional, Obrigado, Guilherme. Marcos, Guilherme, obrigado, você de verdade. abriu realmente assim com um martelo a cabeça da gente. Aí você falou da questão do turismo, de uma pessoa se abrir. Eu concordo demais com o que você está falando. Eu só tenho uma restrição, que é o Marcos Advogado falando, só a questão da segurança jurídica, para a gente não ter situações que aconteceram no mercado de cidades próximas aqui pra gente, que hoje são cemitérios, porque não houve organização e planejamento para esse crescimento, né? Houve só uma estratégia de venda, por exemplo, mas você não fez como é que... Não tá me faltando a palavra, mas é como se fosse um planejamento mesmo. A Pra qualidade aquilo ali. da venda ela é mais importante que a venda em si. Em si, exatamente. Sempre. Para quem, como... Saber a quem vender, né? Que Exato. nicho Aí por isso, e como é que a gente tolhe essas questões? Aí é com lei, com legislação, com regimento. Então, não é só com plano diretor, é com mais do que isso, né? Porque quando você mexe na infraestrutura da cidade, você melhora o trânsito, você melhora a segurança, você melhora a vida do turista, do investidor, aí você consegue ganhar Você gera tudo. riqueza. Gera riqueza, exatamente. Gera Então, riqueza. Vamos pensar em construir o e futuro. construir um futuro. Não vamos Isso aí. tentar reescrever história, é perder tempo reescrever história. Isso aí, cara. Isso Entendeu? é só essa questão. Mas foi demais, Guilherme. Queria agradecer muito Obrigado, você estar aqui, cara. É meu um amigo. prazer. Palavras do pra mim Guilherme foi. Carnicelli aqui no Open House Podcast. Né? Valeu, É muito isso aí. obrigado. Isso aí. Me Encerra, convidem Fabiano. sempre. Dá teu recado final aí, porque o Open House Cara, é o meu isso. recado final é o seguinte, convidar todos para me seguir nas minhas redes sociais Já tô seguindo, ali, irmão. Já tô né? dentro aqui. Guilherme _ Carnicelli, Carnicelli com 2 L's. Ali eu, enfim, tem lá um link na minha bio que tem um monte de coisa bacana, tem a mentoria gratuita que eu faço junto com o Jean Silva, tem o meu site, tem, enfim, tem o podcast, tem tudo ali para as Quem pessoas quiser encontrar o acompanharem. Guilherme, tá aí em todas essas plataformas e todos esses Tô por locais aí, aí pra tô você por aí. acessar o Guilherme. E sou eu mesmo que falo, tá? Eu não mando resposta Muito aqui bem, é a boa. equipe do Guilherme. Sou eu mesmo, tá? É você mesmo. Aliás, é muito engraçado, uma vez um cara me perguntou assim, mas é o Guilherme mesmo? Eu falei, pô, sou eu. Ele falou, duvido, eu tive que tirar uma foto e mandar pro cara. Sou eu, pô. Bacana. Legal, É isso aí. né, velho?
Gente, muito obrigado aí. O Open House Podcast agradece demais, Guilherme Canicelli. A gente está encerrando mais um episódio que eu tive o maior prazer de... Tava esperando demais que ele viesse aqui. Marcos também. Pois é, não deu certo as outras vezes, mas Foi dessa verdade. vez deu. Mas Mas você vê essa, como a graças gente a Deus, vê deu. que você tem uma importância no mercado imobiliário, você tem uma visão diferenciada, você Obrigado, enxerga além do que muita gente enxerga e traz para todo mundo que milita no mercado o que a gente tem que ver, que a gente tem que pensar como a gente vai conduzir ele daqui para frente, É isso aí. nos dias atuais. É o, Isso aí. o futurologista do bem. Esse foi mais um episódio do Open House Podcast com Guilherme Canicelli. Para você, audiência que nos honra aqui com todos nós. Então, muito obrigado pela sua audiência. Escuta a gente Nos canais, né? No nosso canal do YouTube, pessoal, no Open House Podcast, nosso canal de cortes, no Open House Podcast Cortes e no nosso canal do Instagram, né? No Open House Cast. Agradecer a Credipago mais uma vez e fiquem conosco nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Um abraço.